7ª edição do Trail Costa Vicentina, na união dos trilhos de Santiago do Cacém e também Sines. Chegada de todas as provas em Porto Covo, para as distâncias de 57, 25 e 15 km. E manhã cedo, Castelo de Santiago do Cacém, a partida da distância maior. Tínhamos a partida para os 57 km, uma distância que tinha mais de 100 participantes. Víamos nas imagens há pouco João Galo, o vencedor da última edição no setor masculino e que voltava a esta prova, e Roberto Baião, que vemos nas imagens, homem natural de Santiago do Cacém, onde tinha lugar a partida junto à Igreja Matriz, a liderar estes primeiros metros e a mostrar que estava a correr em casa, nesta partida em casa, para ir para a frente desde o início da prova. Uma prova que tinha cerca de 1100 metros de desnível positivo e sendo uma prova muito rápida, muito corrível, para tempos dos vencedores, por exemplo, nos homens, pouco acima das 4 horas, que dá bem noção dos ritmos muito rápidos impostos ao longo das edições desta prova. Vemos a imagem aérea extraordinária de Santiago do Cacém. E lembrando que esta distância mais longa estava incluída nos circuitos nacionais de Trail Ultra da Associação Trail Running de Portugal, enquanto os 25 km e os 15 km estavam incluídos nos circuitos de sprint e no circuito jovem. Numa fase inicial da corrida, onde vemos ao fundo David Faustino, um dos atletas que estava a preparar no fim de semana seguinte os 300 km da Algarviana no Algarve, a sua quarta prova este ano de 300 km nesta fase inicial da prova, para depois entrarem nos trilhos, e nestes trilhos que vemos neste momento nas imagens, desta imagem onde Roberto Baião, que de início dava esse sinal de querer ir para a frente da corrida, e era isso que fazia nos primeiros quilómetros. Na semana anterior tinha estado perto do top 15 na Taça de Portugal de Trail, na Ilha de São Miguel, nos Açores. No mês de novembro começou com a sua vitória em Grândola, e na perseguição o seu colega de equipa do Clube Esportivo de Espírito, Marcelo Graça, com João Galo. João Galo na companhia do Marcelo Graça, que já tinha estado no pódio desta prova no ano de 2018, no ano que correu também a Ultra Pirineu, por exemplo, um homem com muitos anos de trilhos. E João Galo tem sido assim também ao longo dos últimos anos, com muita regularidade. Quando vemos Rodrigo Carrilho nas imagens, na luta pelos primeiros lugares nesta Ultra, e depois este grupo que tinha os homens dos Piranhas do Alqueva, o Manuel Sousa, o Duarte Sardinho, o Nelson Félix, e na companhia depois nesta perseguição o Guilherme Gonçalves, o André Louzeiro, e tínhamos à frente da corrida no setor masculino nestes primeiros quilómetros, ritmos muito rápidos como era de esperar. E nas mulheres, Vera Reis, que voltava a esta prova depois do pódio na última edição, acompanhada nesta fase por Graça Castro dos Trilhos do Costume. Eram as duas primeiras mulheres na frente da corrida. Vera Reis, também ela, na semana anterior foi até à Ilha de São Miguel, aos Açores, à final da Taça de Portugal, terminou no top 20, e Graça Castro, que chegava a esta prova depois de há um mês atrás ter estado no pódio da Ultra de Fátima, na prova cerca de 45 km que decorreu em Fátima. Estavam na frente da corrida quando íamos até à partida dos 25 km. Vemos Edgar Matias nesta altura a cumprimentar o atleta americano, o Matthew, que vinha a esta prova, e preparados os atletas para o início da segunda distância mais longa, quando vemos nas imagens Álvaro Beijinha a cumprimentar Edgar Matias, o presidente do município de Santiago do Cacém. Tem sido presença habitual em muitas provas de trail e a não faltar a esta prova, a decorrer bem perto de casa. E víamos estes primeiros metros onde Edgar Matias tem esta curiosidade, um grande maratonista, quando conhecemos, mas também um homem associado já às vitórias nesta prova e a procurar aqui a sua terceira vitória consecutiva. Numa altura em que escutamos justamente o presidente da Câmara Municipal de Santiago do Cacém, Álvaro Beijinha. Para já temos um dia maravilhoso, um dia de sol, o que vai proporcionar seguramente uma prova
bastante interessante, principalmente para quem faz, se calhar, a primeira vez, que vai ter aqui a surpresa da Serra do Cercal, depois vai em determinada altura ver o mar, ver a costa, que é uma paisagem lindíssima, e depois desfrutar destes trilhos absolutamente maravilhosos aqui do nosso concelho, da nossa região, do nosso Alentejo, e naturalmente que uma vez mais, aqui com a participação de muita gente, seja aqui nos 25 km, nos 57 ou nos 15, e acho que esta prova está absolutamente consolidada, cada vez mais conhecida, e naturalmente para quem a faz, seguramente no ano seguinte traz um amigo. E de Santiago do Cacém vamos já para Sines, pontuamos o início da distância mais curta de 15 km. 15 km, onde víamos nas imagens a equipa de laranja do MTBA veio da zona de Sintra até ao litoral lentejano, um ritmo muito rápido imposto pelos atletas nestes primeiros metros. Sabiam que se a prova mais longa, por exemplo, era muito rápida, os 25 também o era, os 15 ainda mais iam ser, e por isso era preciso colocarem-se logo na frente da corrida. Foi assim que fez Paulo Martins, o vencedor da distância mais curta que vemos nas imagens, a juntar à vitória de Grândola do início do mês, esta vitória na Costa Vicentina. Ele que há uma semana atrás tinha estado na 28ª edição do Cross dos Cavaleiros do Vale de Santiago, a vencer no setor masculino, e no setor feminino, diretamente do Algarve, Mariana Teixeira, da Associação Académica da Bela Vista, era a vencedora no setor feminino. Uma prova bastante rápida, participei o ano passado, este ano é o segundo ano. Este ano, como não choveu, estava mais seco, em que foi um bocadinho mais simples devido a isso. Isto é um percurso bastante rápido, meti o meio ritmo e vim do início ao fim, consegui abrir alguma vantagem para o segundo, foi gerido até chegar aqui e tentar chegar ao recorde do percurso. Olha, foi muito bom. Primeiro porque eu não conhecia esta zona, portanto logo por aí foi ótimo. Deu para conhecer a parte mais de terra e a parte do mar, assim o melhor dos dois mundos. E depois nunca tinha feito 15 km, portanto foi uma estreia e vim sempre muito bem acompanhada, com os senhores sempre a puxar por mim e portanto havia sempre muito apoio e foi muito bom. E voltamos à distância maior, os 57 km. Numa altura em que Roberto Baião estava completamente isolado na frente da corrida, nesta altura tudo apontava para a vitória de Roberto Baião, que representou Portugal no último Campeonato do Mundo de Trail, em junho, na Áustria, e depois, numa altura em que se preparava para uma mudança na sua vida, para ser pai, aproveitou, por exemplo, o mês de agosto para vencer a Rocha da Pena no Algarve, e depois em setembro um calendário muito preenchido entre Ponte Sor e também trails perto de casa, em Santiago do Cacém, enquanto João Galo chegava a esta prova depois de mais um pódio nos 100 km e Abrantes, tinha sido de novo segundo neste ano de 2023, e Marcelo Graça, sétimo classificado no campeonato de sprint no início do mês de outubro na Madeira, com um excelente momento de forma para este homem, quando vemos a líder feminina neste momento, a atleta dos trilhos do costume. Muito engraçada esta imagem, acompanhada de José Domingos e Nuno Pereira, da equipa de Melides, que escoltavam a primeira mulher, a atleta dos trilhos do costume, nesta altura já isolada na frente da corrida. No mês de setembro, falávamos há pouco do trail da Ponte Sor, no regresso das provas no pós-verão, onde Graça Castro foi segunda da geral, e vemos Vera Reis neste momento nas imagens. Vera Reis, no final de outubro, quinta na Ultra de Monchique, encontrou-se nesta prova, curiosamente, com Susa Oliveira, que vemos nas imagens, ela vencedora dessa Ultra, com a curiosidade que tinha partido atrasada para esta prova e ia recuperando posições à medida que os quilómetros iam passando nesta altura. E tínhamos São Varela logo atrás, quarta classificada dos 100 km de Abrantes no mês de outubro, aqui com uma excelente prova. É a oportunidade para escutarmos agora o autarca de Sines, Fernando Ramos, o Trail Costa Vicentina, também a contribuir para trazer mais gente à região. Bom, esse é um dos grandes objetivos, é aliar a prática do desporto precisamente com a promoção do concelho em termos turísticos. Tem sido um sucesso, tem aumentado de anos a anos. Esta data é uma data que teve de ser alterada, porque a data normal, digamos assim, não pode ser realizada por via das condições climatéricas, nomeadamente estava imenso calor, agora também está bom tempo, mas as pessoas continuam a aderir.
E fechamos já a distância de 25 km. Com João Soares, do Núcleo Desportivo e Cultural de Odmira, vencedor do Trail de Monchique no final do mês de outubro, a impor um ritmo muito forte na frente de Edgar Matias nesta altura da prova, e atrás na terceira posição o atleta americano Mathieu Urbanski, que correu o TMB neste ano 2023, mas por exemplo o ano passado outra prova emblemática da Hard Rock também foi corrida por Mathieu, atleta americano a viver há cerca de um ano em Portugal. Mas íamos já para a meta, onde Edgar Matias ia para o tri. 3 vitórias consecutivas na frente do João Soares e de Mathieu Urbanski. A prova hoje foi a mais dura de todas, que o amigo João imprimiu um ritmo muito forte do início ao fim, sempre muito forte. Está em grande forma. Eu tentei acompanhar sempre. Ele aqui, um bocadinho antes da chegada a Porto Covo, conseguiu ali uma distância considerável, que eu consegui recuperar na areia, e depois foi tentar gerir com muita dificuldade os 20, 30 metros que consegui na areia, mas o João cada vez mais forte a pressionar, e chegámos os dois ao sprint. Nas mulheres era Fátima Buchas, atleta alentejana da EDV Viana Trail, vencedora no mês de novembro do Trail da Empada, logo no início do mês, e do Trail de São Macário em São Pedro do Sul na Ultra, na frente da corrida desde os primeiros metros, tendo na segunda posição Carla Mochila, há 2 semanas atrás terceira na prova dos Demónios do Lisandro, perto de Sintra. No início do mês de novembro foi até à Grécia, ao Campeonato do Mundo de Trifeta nas Spartan Races. E Patrícia Silva, vemos neste momento na disputa do pódio com Ana Torradinhas. Patrícia Silva de regresso aos Trails, depois já este ano ter estado a correr, por exemplo, em Valdarã. Mas íamos até Porto Covo à meta, onde víamos a chegada de Fátima Buchas para terminar o mês em beleza com mais uma vitória na frente de Carla Mochila e de Patrícia Silva, que foi a terceira da geral. Foi extraordinário, portanto, tenho muitos anos de praia aqui na zona, mas a correr foi a primeira vez. Inicialmente estava de facto inscrita nos 57 km, mas com a alteração de data e tendo em conta o calendário de provas que tenho antes e depois, tive necessidade de reduzir a distância, porque não somos máquinas, como eu costumo dizer, temos que saber ouvir o nosso corpo e gerir muito bem, porque hoje em dia a oferta em termos de provas é muita e cabe ao atleta fazer uma boa gestão. Portanto, eu não queria faltar a este convite, mas também não poderia fazer os 57 km. E vamos lá então também para o desfecho dos 57 km, a distância maior do Trail Costa Vicentina. Com a aproximação à mítica barragem de Campilhas, Roberto Baião a continuar na liderança da corrida, mas víamos nesta altura Marcelo Graça, uma imagem que mostra esta zona onde procurava partir um pouco o duo que tinha com João Galo, nesta zona de asfalto muito rápida. Marcelo Graça há este ano no top 10 dos 42 km das linhas de Torres no mês de abril, e era a altura que procurava chegar ao seu colega de equipa Roberto Baião, quando nas mulheres Graça Castro, nesta zona a manter a primeira posição com Suzy Oliveira, uma altura de muita tranquilidade a procurar para repor energias, já nesta fase da corrida a chegar à segunda posição da geral, uma diferença que estava perto dos 10 minutos para a Graça Castro, a líder, a atleta dos trilhos do costume, na frente da atleta da Algarve Trail Running e São Varela, um ano que também a levou ao pódio do seu escalão no troféu Sintra a correr em distâncias mais curtas, a balançar com os 100 km, como falávamos há pouco, os 100 km e Abrantes, essa prova de 3 dígitos, quando víamos a chegada à Ilha do Pessegueiro. E nesta zona, na entrada da areia, já a poucos quilómetros da meta, Marcelo Graça era o volte-face completo na prova, porque passava para a liderança o atleta que este ano, curiosamente, no campeonato de Ultra e no campeonato de Trail foi 14º num deles no Ultra e 15º no Trail, e João Galo ficava um pouco para trás, mas na segunda posição, a procurar garantir outro pódio nesta prova. Ele, vencedor do Trail do Cartacho e do Trail de Oeiras nas últimas semanas, curiosamente com um duo a vencer o Trail do Cartacho e um trio a vencer o Trail de Oeiras, onde João Galo esteve sempre nessas chegadas na primeira posição, e Roberto Baião nesta altura era o terceiro
nesta ultra nos 57 km, tranquilamente a entrar na areia para garantir o pódio da geral nesta altura. Era uma zona bem desafiante, a parte da areia, com os atletas a não desfrutarem desta vista impressionante da Ilha de Pessegueiro e desta aproximação a Porto Covo, que para quem conhece esta zona sabe que é uma zona bem bonita. E depois víamos a chegada à meta de Marcelo Graça, com o tempo mais rápido de sempre nesta ultra da Costa Vicentina, 4 horas 10:57, a vitória para o atleta do Clube Desportivo de Espite, deixando na segunda posição João Galo Chariche Gim Piranhas do Alqueva, vencedor da última edição, segundo neste ano de 2023, bem feliz o João. E na terceira posição, o líder de grande parte da prova desta ultra, Roberto Baião, dava ao Clube Desportivo de Espite 2 das 3 posições do pódio nesta prova a decorrer na sua zona natal, na Costa Alentejana. Acabou por ser um pouco uma surpresa, porque eu só soube que estava inscrito na sexta-feira, não estava mesmo a contar vir, estava com uma semana de treino com bastante carga, já vim com perto de 100 km para a prova e o meu objetivo era só terminar, entretanto fui-me sentindo bem, vim com o João Galo até sensivelmente a meio da prova e a partir daí tentei forçar um pouco mais e depois foi mesmo gerir a prova até a final, foi mesmo uma prova rápida e uma surpresa, como estava a dizer. Representas o Clube Desportivo de Espite, mas és professor de Educação Física no Cacém. Estimulas o gosto pela corrida, pelo trail aos teus alunos? Não, estimulo a prática da atividade física no seu geral, não só a corrida, nem em especial a corrida, mas uma prática de atividade física constante e moderada, de forma a que mantenha um estilo de vida saudável. Ainda para mais os jovens e a sociedade atual cada vez é mais sedentária e está mais agarrado ao telemóvel, portanto é importante promover um estilo de vida ativo, não só a corrida, mas mesmo uma prática de atividade física regular, acho que é o mais importante. Já depois da aproximação à Ilha do Pessegueiro, víamos nas imagens Graça Castro dos Trilhos do Costume, líder feminina nos 57 km nesta zona da corrida, na companhia de Maria Condesso e de Mário Santiago, os corredores dos Caninos da Arruda dos Vinhos, que acompanhavam a líder do setor feminino nesta zona, onde já não lhe fugia a vitória. Vemos ao fundo onde não há mais mulheres, era uma diferença de cerca de 10 minutos para Suzy Oliveira, a segunda da geral. Muita areia nesta zona, que aumentava a dificuldade para os atletas, já com o cansaço de muitos quilómetros, quando entravam nestes últimos 5 quilómetros de prova, tinham muita areia, que era um desafio, onde aí podia-se fazer alguma diferença. E Suzy Oliveira, nesta altura, vemos já a caminhar, cansada, tal como Graça Castro. Suzy Oliveira, este ano, além de Monchique, que já falamos, esteve no pódio da Ultra de São Mamede, em Porto Alegre, do TSM, e foi quarta no Oh Meu Deus, na Serra da Estrela, no mês de junho. Um ano está a ser extraordinário nas distâncias ultra para Suzy Oliveira, e podia alcançar na Costa Vicentina mais um novo pódio, ela que é natural também desta zona da Costa Alentejana. E São Varela, terceira da geral nesta altura. Neste cerca de um mês atrás falávamos já desses 100 km e abrantes. O tempo final foi abaixo das 16 horas, 15 horas e 57, uma prova muito rápida nesses 3 dígitos, mas íamos até à meta, onde víamos a camisola verde da equipa de Lisboa dos Trilhos do Costume, com Graça Castro a garantir a vitória na geral feminina, com 5 horas 41 minutos e 26 segundos, na frente de Suzy Oliveira. Uma prova de trás para a frente, e com 5 horas e 50 minutos lhe deu a segunda posição da geral para a atleta da Algarve Trail Running. E depois a camisola azul do mundo da corrida, São Varela,
terceira a 15 minutos de Sousa Oliveira a fechar o pódio da geral nos 57 km. Muito boa, consegui vir ali com duas pessoas que me vieram sempre a puxar, acreditei neles, vim sempre com eles, depois eles abrandaram um bocadinho, consegui avançar e fui apanhando sempre homens que me davam força, eu ia-os passando ou então apanhava outro e assim consegui. Aqui nas dunas encontrei um senhor que me disse, epá, acredita, e eu, epá, acredita, e eu, ok. E é preciso acreditar, não é? Numa prova, eu costumo dizer que é preciso 3 coisas: pernas, cardio, cabeça. A cabeça sempre a gerir. O que é que foi mais complicado hoje? A areia, muito seca, é difícil. E já vimos com os gêmeos muito massacrados. Tem que se fazer com muito cuidado para não rebentar na praia. E já um balanço final com Pedro Melde a ganhar destaque, que este ano também participou no trail. A prova correu bem, como sabem tivemos um adiamento de outubro para agora, que foi um bocadinho fora das expectativas, mas que de facto nós não pudemos controlar, como se sabe, mas as pessoas acederam muito bem, tivemos o mesmo número de inscritos que tínhamos há um mês atrás e ao mesmo tempo também as pessoas transferiram inscrições para o próximo ano, mas a prova correu bem, está um dia magnífico para se correr, não está muito calor, não está frio, não está chuva e ainda há pessoas a acabar as provas, as 3 distâncias, mas correu muito bem, para já correu bem e como eu costumo dizer, estamos já a olhar para o próximo ano. E os participantes vieram de todo o lado. Nós somos Juventude Atlético Clube Santiago Cacém e adorámos vir aqui! Olá, bom dia! Nós vimos de Faro e esta prova é espetacular, lindíssima! Adorei! Bom, obrigado! Uhul! E assim foi a reportagem na 7ª edição do Trail Costa Vicentina, nos trilhos de Santiago do Cacém e Sines.